Boa noite. Monique, boa noite. Seja bem-vinda. Vou colocar aqui. Boa noite. Tá bom assim. Elissa, boa noite. Rafael, boa noite, Rafael. Bem-vindo, viu? Fábio, boa noite. O som tá bom, pessoal? Tá dando para me ouvir bem? Karen, boa noite, Karen. Tá certo, Monique. Sara, boa noite, Sara. Deixa eu me arrumar um pouco. Que bom, né? Que bom que o áudio e o vídeo estão bons. Clóvis, boa noite. Coloca aí o estado, gente, de onde vocês são. Alguns a gente já sabe. Tainá, boa noite, porque já são nossos companheiros desde a primeira live, né? Outros não. Rafael, por exemplo, é a primeira vez que entra. Viviane, boa noite. Isso. Olha, Juazeiro na Bahia, já fomos lá. Sem mais nem menos, já esteve lá, Clóvis. Bahia, nós aí. Sim, fomos. Petrolina. Petrolina, Juazeiro, nós fomos sim também. Boa noite. Maranhão, Karen. Esperar mais um pouco, né? Para ver outras pessoas entrarem. Isso. A Maria Luísa. Boa noite, Maria Luísa. Seja bem-vinda. Fábio também do Rio de Janeiro. Kátia Rodrigues. Vitor. Boa noite, Kátia. Certo. Ellison, boa noite, meu filho. Boa noite. Fabrício, boa noite. Bem-vindo. O Ellison. Josias, boa noite. Liceia. Já tá com saudades, é? José Monteiro, boa noite. Divaneide, Ivanise, Fernando, boa noite. A Karen, sim, a Karen.
pouquinho. A Escola Juvenal Lopes, isso, coloca a escola também aí. Alicia Soares. Josival, boa noite. Isso, Sans, boa noite. Olha aí. Anísio. Mônica Carla, boa noite. Jobival, né? Então, eu acho que já dá, né, pra gente começar. Aí os outros que forem chegando vão se ambientando, né? Vamos lá? Então, eu quero desejar boas-vindas a todos vocês, né? É mais uma live do Sem Mais Nem Menos online. Eu sou Erenilda Albuquerque, sou professora de matemática da educação básica aqui nas redes estadual e municipal, aqui em Maceió. E também sou professora colaboradora do grupo de extensão Sem Mais Nem Menos, né? Então, hoje, nós iremos mostrar para vocês mais um exemplo da matemática na cultura, tá? Hoje nós trouxemos aqui uma atividade que fala sobre o guerreiro, a relação entre a matemática e o guerreiro alagoano. O título da nossa atividade é O Guerreiro Alagoano e o Chapéu Triangular, tá certo? O nosso objetivo, ou seja, o objetivo dessa atividade é mostrar qual matemática ou quanto de matemática nós podemos extrair de uma manifestação folclórica como essa, tá certo? Então, antes de nós começarmos a tratar a matemática propriamente dita, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o guerreiro, porque pode ser que alguns de vocês não conheçam essa manifestação cultural, essa expressão cultural, tá certo? Então, o que é o guerreiro? O guerreiro, ele é um alto de Natal. Quando eu digo que ele é um alto de Natal, é porque ele tem um caráter religioso, tá certo? Então, ele é uma peça teatral, só que ele é cantado e é dançado. Essa expressão cultural surgiu na década de 1820, aproximadamente, né, nessa década aí de 20, tá, de 1820, século XIX, no bairro de Bebedouro, que é um bairro aqui tradicional de Maceió, possivelmente nesse bairro, né, claro, a gente tem na história, assim, ó, às vezes algumas controvérsiazinhas. O bairro de Bebedouro ainda hoje tem grupos da terceira idade, tem grupos de jovem que continuam mantendo como é que eu digo, a incumbência de propagar, né, a cultura, de manter viva essa nossa cultura e transmitir para os outros, tá certo? Então, esse foguedo, ele é composto por aproximadamente 36 pessoas, até 36 pessoas. A idade que se coloca é de 7 a 80 anos. Então, no mesmo grupo você pode ter pessoas com 7, 8, 9, 80 anos participando. Eles normalmente se vestem de que forma? As roupas são normalmente bem coloridas. As mulheres com saias de seda e blusas também de seda, coloridas e ornadas com fitas de sedas coloridas. E usando chapéus. Os homens, eles também usam roupas coloridas. Pelo menos a camisa dos homens é de seda, bem colorida. E eles também se ornam com chapéus, tá bom? Esses chapéus, eles são ornados com muito brilho, com
pedras e com fitas também, tá? Com fitas coloridas. Estão me ouvindo bem, né? Se não tiver, vocês falem, tá? Além disso, o guerreiro, ele... É tanta coisa para falar do guerreiro que às vezes a gente esquece. Eu estava olhando, inclusive, no material da Secretaria de Cultura, e nós temos aqui no estado de Alagoas em torno de 27 grupos, tá? Distribuídos entre Maceió e alguns municípios vizinhos aqui. Então, essa manifestação, ela é muito rica. O que nós temos hoje de guerreiro já é uma fusão de outros fogueiros também. Reisado, caboclinhos, se fundiram e juntou-se ao guerreiro. Além disso, nós podemos ver assim que a cultura em todo o estado, né, em todo o país, ela é primordial porque ela marca a identidade, ela cria a identidade daquele povo. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de um vídeo aqui, tá certo? Só para aqueles que não conhecem. Espera aí, meu filho. Deixa eu virar aqui a câmera. Tá, é porque fica bem em cima aqui do meu... Não tô conseguindo aqui, deixa eu tirar aqui. É que o nosso suporte aqui, ele é meio que artesanal, sabe? Isso. Pode colocar, meu filho. Vê se o áudio tá bom pra vocês, se o volume tá. Essa apresentação é na orla de Maceió, tá? Na praia de Pajuçara. Tem sempre essas apresentações para os turistas. Estão observando que tem uma criancinha ali, ó, no meio. Por trás dos adultos. Pausar um pouquinho, tá? Vou pausar um pouquinho e vou agora passar aqui para o meu assistente segurar a câmera. Eu quero mostrar umas coisas para vocês. Depois vocês podem ver mais no Google, né? Procura, quem tiver mais interesse em conhecer mais sobre esse fogueiro. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês também, tá? Deixa eu... Tá tremendo aí, filho? Parou? Isso. Eu trouxe uma imagem de outros grupos aqui. Observem que todos eles usam chapéus. Os chapéus são sempre no formato de igrejas e catedrais, tá certo? Todos eles têm o formato de igrejas e catedrais. Independente do personagem, se é o rei, se é a rainha, o palhaço, os vassalos, o índio peri, todos eles usam chapéus, tá certo? E um desses chapéus tem um formato que chamou a nossa atenção. Deixa eu colocar isso mais pra lá. Chega a imagem para vocês. É esse chapéu aqui. Esse chapéu é o que deu o título da nossa atividade, né? Guerreira Alagoana e o chapéu triangular. Então, o que nós vamos fazer hoje é justamente estudar a matemática dentro desse chapéu triangular. Que matemática a gente pode encontrar aqui? Então, a princípio, primeiro vamos, não sei se vocês conseguem ver, aqui nas laterais ele tem uma fitinha, tá? Já é bem ornadozinho aqui do lado. Tem essas fitinhas aqui também coloridas. E esses círculos que tem dentro do chapéu são espelhos, tá certo? Todos eles são espelhos. E os círculos são
diâmetro. Então, portanto, todos eles ocupam a mesma área. Então, a primeira coisa que a gente vê é que ele é um triângulo, mas não é um triângulo qualquer. Ele é um triângulo equilátero, tá certo? Mas como é que eu posso mostrar para vocês, se eu não estou usando régua e vocês também aí à distância não podem ver isso, que ele é um triângulo equilátero? Eu vou fazer isso contando os círculos que eu tenho em cada lado, só para que vocês fiquem seguros de que ele é realmente um triângulo equilátero. Então vejamos esse lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 círculos desse lado. Desse outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 círculos no segundo lado, tá? Terceiro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os três lados têm a mesma medida. Logo, ele é um triângulo equilátero, né? Porque o triângulo equilátero é aquele que tem os três lados com a mesma medida. Mas suponha que alguém ainda tenha ficado com um pouco de dúvida se ele é equilátero ou não, embora eu tenha contado os círculos. Então, vamos ver de um outro modo. Vamos ver os ângulos. Lembrando que na live da Tainá, o arraiar geométrico, ela falou sobre soma de ângulos internos e para um triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Mas no triângulo equilátero, os três ângulos têm que ter a mesma medida, portanto, 60 graus. Eu também não vou usar transferidor para fazer a medição, tá certo? O que a gente vai usar para fazer essa determinação de que eles são iguais é também os círculos. Para quem está esquecido, se os meninos estiverem esquecidos, ângulo é o quê? O ângulo é essa região aqui, essa região interna, compreendida entre essas duas semirretas. Então, essa região interna aqui, porque para a gente o que interessa agora são só ângulos internos, é o que nós chamamos de ângulo. Então, eu vou posicionar essa folha aqui, certo? Então, observe que aqui eu tenho apenas um círculo. Do mesmo modo, quando eu posiciono aqui, desse outro lado, eu também só tenho um círculo. Estou cortando ele na mesma altura, tá bom? E no terceiro lado, quando eu faço isso, eu também só tenho um círculo. Ora, se nos três cantos, eu vou falar cantos, tá? Ou vértices. Nessa abertura aqui eu tenho um círculo, então esses ângulos eles têm a mesma medida. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, eu vou fazer uma contagem com vocês. Vamos admitir isso aqui como sendo linhas, tá? Eu tenho isso aqui, são linhas, estão na horizontal. Aqui eu vou contar como linhas. Então, vamos ver. Linha por linha. Na primeira linha, eu tenho um círculo, um espelho circular, né? Na segunda linha, eu tenho 2 espelhos circulares. Na terceira, eu tenho 3. Vejam aí esses números, tá certo? Anotem aí esses números. Eu tenho 1, depois eu tenho 2 na segunda linha, 3 círculos na terceira linha, 4 círculos na quarta linha, 5 círculos na quinta linha, 6 círculos. Eu tenho aqui na sexta linha, 7 círculos, 8, 9 círculos na nona linha e 10 círculos, porque nós contamos, lembram? Que nós contamos que tinham 10? Quando a gente contou aqui, nós verificamos que tinha 10. Então, na 10ª linha tem 10 círculos. Então, observe que nós falamos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que é que a gente pode falar sobre esses números? O que é que vocês poderiam me dizer sobre esses números? Do 1 ao 10. Pode escrever, tá? Pode colocar aí no chat. Ninguém lembra de nada sobre esses números de 1 a 10? Ou estão tímidos? Oi, Nixon. Também te amo. Então, esses números de 1 a 10, eu acho que vocês
estão meio tímidos, esses números de 1 a 10 que nós encontramos aqui dentro do chapéu triangular, eles são o quê? Isso, os 10, muito bem, Pedro Nixon, são os 10 primeiros números, a sequência dos 10 primeiros números naturais, excluindo o zero, tá certo? Muito bem. Agora eu vou dar um corte no chapéu triangular, alguns cortes. E eu gostaria que vocês fossem anotando as quantidades que vão surgindo, tá? Duas coisas que eu quero que vocês observem. Eu vou usar essa folha como se fosse um plano. E vou seccionar aqui, cortar, tá bom? Duas coisas que eu quero que vocês observem. Os números que aparecem, que vão aparecer, que vocês anotem, que vão precisar. E também eu quero que vocês verifiquem se o formato muda. À medida que eu vou aumentando esse corte, se o formato muda. Então aqui, na primeira linha, eu tenho um triângulo, eu tenho um círculo. Quando eu desço, eu tenho um triângulo, né? E 1, 2, 3 círculos. Então, nós tivemos um primeiro. Agora, nós estamos com 3 círculos. Quando eu desço um pouco mais, aqui na terceira linha, eu já fico com 6 círculos. Anotem. Quando eu corto aqui na quarta linha, eu já fico com um total de 10 círculos, tá certo? Quando eu vou cortando mais, eu vou aumentando esse número. Agora aqui na quinta linha, quando eu somo esses números aqui, eu tenho 15 círculos. Então, os números que eu falei foram 1, né? O 3, o 6, o 10 e o 15. O que são esses números? Esses números é o que nós chamamos de número triangular, tá certo? São números triangulares. Aqui dentro desse chapéu triangular, nós temos, se a gente avançasse, essa sequência vai continuar, tá? Com certeza ela vai continuar. Então, dentro desse chapéu, nós encontramos duas sequências numéricas. Nós encontramos primeiro a sequência dos números naturais, os 10 primeiros números naturais, excluindo o zero. Agora, nós encontramos uma outra sequência, a sequência dos números triangulares. Ah, mas o que são números triangulares? Deixa eu pegar um hidrocor. Deixa eu anotar aqui os números que eu falei para vocês. O 1, o 3, o 6. Eu vou até o 10, tá? Mas eu vou representar aqui até o 6, pra gente não tomar muito tempo. Tomara que vocês enxerguem. Ah, sim, tá bem nítido, né? Então, números triangulares são todos os números que você pode, associando pontinhos à quantidade, dar uma forma de um triângulo. Dá a ele a forma de um triângulo. No caso, o 1, eu posso, associando a pontinho, representá-lo dessa forma. Nós vimos lá no chapéu, quando eu cortei, um círculo. Ele não deixou de ser um triângulo. Ao 3, eu posso também associar pontinhos e dar esse formato aqui, ó, de um triângulo. Mas não são triângulos quaisquer, é um triângulo equilátero, tá? Com todos os lados, mesma medida. O 6, eu tenho um pontinho, 2, 3, 4, 5, 6. E se nós fizermos com 10, também nós iremos encontrar um formato triangular, certo? 6, 7, 8, 9, 10. Eu espacei demais aqui, tá? Mas eu acho que deu para vocês compreenderem. Então, número triangular é isso. São números que eu posso dar a ele uma forma geométrica de um triângulo. Observe o 8. Será que com o 8 eu consigo dar a forma de um triângulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não consigo. Ao 8 eu não consigo dar essa forma triangular. Então, o 8 ele não é um número triangular, tá certo? Ele não é um número triangular, mas o 1, o 3, o 6 e o 10 são números triangulares. Agora, tem uma curiosidade com relação a esses números triangulares. Se eu somo... Eita, as folhas aqui.
Se eu somo dois números triangulares consecutivos, eu vou encontrar sempre um número quadrado perfeito. Aqui, se eu somo o 1 com o 3, eu vou encontrar 4. E 4, eu posso escrever 2 vezes 2. Se eu somo o 3 com o 6, eu encontro 9. E 9 eu posso escrever na forma 3 vezes 3. Se eu pego aqui o 6 e o 10, eu encontro 16, que também posso escrever 4 vezes 4. Então, é assim que a gente gera números quadrados perfeitos. Se a gente soma dois, para gerar, eu preciso apenas multiplicar dois fatores iguais. Quando eu multiplico dois fatores iguais, eu gero o número quadrado perfeito. Agora, o que eu chamei a atenção de vocês é que se eu somo dois números triangulares consecutivos, eu encontro sempre um quadrado perfeito. E da mesma forma que a um número triangular eu consigo dar a forma de um triângulo, a um número quadrado perfeito eu consigo dar a forma de um quadrado. Nesse caso aqui, eu vou associar a esse símbolo 4 pontinhos. E vou fazer 1, 2, 3, 4. Lembrando que o quadrado, ele é um polígono que tem os 4 lados iguais. Então aqui, como nós estamos associando pontinhos, nós temos 2 pontinhos aqui e 2 pontinhos aqui, tá? No caso do 9, eu consigo formatar um quadrado de lado 3. Eu dou uma forma geométrica a ele de um quadrado. Esse meu aqui ficou meio... Não sei se vocês conseguem ver, né? Assim que eu tirar. E o último aqui, o 16 também. Eu posso dar a forma de um quadrado. Vai ser um quadrado 4 por 4. Então, o número triangular é aquele que eu consigo dar a forma de um triângulo, associando a pontinhos da fórmula de um triângulo. E ao quadrado perfeito, eu dou a forma de um quadrado. Tá certo? Deixa eu vir pra cá. Eu falei para vocês o que eram números triangulares. Falei para vocês o que era número quadrado perfeito. Mas eu só disse para vocês como é que a gente gera o número quadrado perfeito. Eu não falei para vocês como é que a gente encontra os números triangulares. Então agora eu quero mostrar para vocês. Antes eu queria fazer uma pergunta, voltar aqui com o chapéu triangular, que eu acabei esquecendo. Nós fomos até a quinta linha aqui, que encontramos o número 15. Vocês saberiam me dizer quantos círculos eu tenho, quantos espelhos circulares eu tenho aqui nesse chapéu? Por exemplo, aqui na oitava linha, quantos círculos eu tenho na oitava linha, até a oitava linha? Saberiam me dizer? Seria fácil para vocês me dizerem, nesse momento, quantos espelhos circulares eu teria até a oitava linha? Esperando um pouquinho para ouvir a resposta de vocês. Se sim ou não. Então, para a gente saber a quantidade de espelhos, quando eu tenho uma quantidade grande de linhas, fica um pouco complicado. Para você dizer assim de pronto, tá? Ah, aqui, peraí, Josias disse que era 35. Vamos ver, né, Josias? Daqui a pouco a gente vê, tá? Eu falei oitava linha, né? Então guarda esse número que a gente vai ver daqui a pouco. Para alguns vai ser complicado dizer quantos espelhos nós vamos ter ali na oitava linha, assim de pronto, né? Mas tem um jeito de nós fazermos isso, que é o que eu vou apresentar para vocês agora, que é essa soma aqui, tá?
é a soma de Gauss. Com essa soma de Gauss, a gente vai ter condições de saber quantos espelhos a gente tem num chapéu triangular com qualquer número de linha. Com 100 linhas, com 80 linhas, com 90 linhas. Fica mais fácil da gente ver, tá certo? Mas antes da gente usar, que nós vamos usar isso aqui, antes da gente usar, eu queria falar para vocês um pouco sobre Gauss. Pode ser que muita gente não conheça ainda, alguns alunos não tenham ouvido falar. Estava contando, a Ivanise estava contando pela imagem. Mas daqui a pouco você vai fazer, tá certo? O Lucas disse que era 36. De repente, Lucas tá certo, né? Vamos ver. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a soma de Gauss. Sobre Gauss. Então, Gauss nasceu na Alemanha, numa cidade que eu não sei pronunciar bem o nome, tá? Não sei. Ele era de família humilde. O pai dele, inclusive, trabalhava como jardineiro e também assessorava comerciantes da região. Gauss, logo cedo, apresentou assim uma certa genialidade, muita genialidade com a matemática, muita facilidade com a matemática. E diz a história, né, que logo cedo, assim, por volta de 7, 8, 10 anos, porque também não encontrei um número muito correto, um dado muito correto com relação à idade, mas que aproximadamente nessa faixa de idade, entre 7 a 10 anos, Gauss estava na sua escola ainda primária e a professora colocou no quadro uma atividade. Pediu para que eles fizessem uma soma, a soma dos 100 primeiros números naturais. Então, eles iam passar um certo tempo, né, para somar 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 100, né? Mas, para surpresa da professora, Gauss não levou muito tempo para fazer isso. Gauss rapidamente chegou a um resultado. E ele chegou ao resultado 5.050. Mas como foi que Gauss pensou, né? Ele tinha lá o 1, tinha que somar esses números. Tá? Eu não vou, claro, escrever todos. 97, 98, 99 e 100. Pronto, ele tinha de 1 a 100 para somar. E o que foi que ele observou? Ele observou que se ele pegasse os extremos, nesse caso aqui, como se fosse uma simetria, né? O 100 mais o 1, ele ia encontrar 101. Se ele somasse o 2 mais o 99, ele também ia encontrar 101. Se ele somasse o 3 com 98, ele também encontraria 101. Se ele encontrasse aqui no meio, somasse o 50 mais o 51, também ia encontrar 101, desculpa. Então, ele observou isso, que se ele começasse a fazer essa soma aos pares, ele ia sempre encontrar o resultado 101. Como ele juntou, ele fez os pares, então ele não ia fazer... na verdade, ele fez isso 50 vezes, né? Porque como ele somou os pares, ao invés de 100, ele tinha agora 50 vezes quem? 101. Então, foi isso que Gauss observou, que tinha 50 vezes o número que se repetia, o padrão, que era 101, que quando multiplicados, dava justamente 5.050, tá bom? Foi esse o resultado que ele obteve. Então, agora, voltando para a nossa soma de Gauss aqui, observe que nós temos uma igualdade. Essa igualdade, no primeiro membro, eu tenho a soma dos números naturais até n. Eu quero deixar aqui para vocês, concordar com vocês, para a gente admitir que esse n aqui, como nós estamos falando do chapéu triangular, que esse n vai ser o número de linhas do nosso chapéu triangular, tá certo? E do outro lado, no segundo membro, a gente tem essa fórmula. N, que multiplica n mais 1 sobre 2, dividido por 2. Se é uma igualdade, o que vale desse lado é o mesmo que vale para cá, né? Eles só estão com uma aparência diferente, mas trata-se da mesma coisa. Mas vamos fazer esse teste observando o que nós vimos lá no chapéu triangular. Então,
vamos supor que eu queira saber, nós já fizemos esse cálculo, a gente só vai retomar. Estou procurando aqui minhas folhas, as folhas que eu botei para o cálculo, aqui embaixo. Eu vou usar primeiro o membro, depois eu vou usar o segundo membro, tá? Só pra gente testar, digamos assim, essa soma de Gauss. Então, lembram lá do nosso chapéu triangular? Quando eu cortei na primeira linha, eu tinha o quê? Um círculo. Quando eu cortei na segunda linha, eu tinha um círculo da primeira linha, mais 2 círculos da segunda linha, que nos deu 3 espelhos circulares. Estou me referindo ao chapéu triangular, né? Quando eu fui para a quarta linha, eu fui para a terceira linha, desculpa, eu tinha um círculo na primeira, 2 círculos na segunda e tinha 3 círculos na terceira, o que me deu 6 círculos. Ah, então vale, né? Tá batendo com o que nós vimos lá no início, esses números aqui triangulares, tá bom? Na primeira linha, apenas um círculo, tá aqui. Então, número 1, número 3, número 6, o outro na outra linha, se nós fizermos, nós vamos encontrar o número 10. Então, tudo bem, o lado de cá bate com o que nós encontramos há pouco. Agora, vamos usar o segundo membro. Usando o segundo membro, ainda admitindo, claro, que esse N é o número de linhas. Então, quando eu tenho um chapéu triangular para um bonequinho, tá? Vou fazer um chapéu triangular para um bonequinho, só uma linha. Então, com uma linha, substituindo ali, deixa eu reescrever a fórmula. N, que multiplica N mais 1 sobre 2. Quando eu substituo uma linha aqui no N, eu tenho 1 mais 1 dividido por 2. Isso nos dá 1, que multiplica 2, porque 1 mais 1, 2, sobre 2. Um espelho circular. Quando eu faço isso, faço um chapéu um pouco maior, só que agora com 2 linhas. 2 linhas eu tenho 2, que multiplica 2 mais 1, dividido por 2. Isso nos dá 2 vezes 3 sobre 2. 6 dividido por 2, que é igual a 3. Foi a quantidade que nós encontramos quando pegamos a linha 2. Aqui a linha 1. Quando nós fomos para a linha 3, N igual a 3. 3 mais 1 sobre 2. Isso nos dá 3 vezes 4 sobre 2. 12 sobre 2, que é igual a 6. Ah, então essa fórmula era maravilhosa, porque ao invés de eu estar somando 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 1000, eu vou jogar o número de linha aqui no N e vou encontrar aquilo que eu quero. Então, a pergunta que eu tinha deixado para vocês era: quantos círculos tem se tem no chapéu triangular que tenha 8 linhas, não foi isso? N igual a 8. Para N igual a 8, eu perguntei a vocês se vocês tinham condições de me dizer. Alguns já fizeram. Esses que já fizeram vão fazer agora usando a soma de Gauss, usando essa parte do segundo membro, né, do lado direito, para ver se realmente bate com os resultados que vocês encontraram. Agora é a vez de vocês, tá bom? Façam para N igual a 8, ou seja, um chapéu triangular com 8 linhas, e depois faremos para 10 linhas, tá certo? Que é a quantidade de linhas que tem o nosso chapéu. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, usando aí essa fórmula da soma de Gauss, o segundo membro. Os professores de vocês que estão aí, os meninos que estão acompanhados pelos professores, os estudantes que estão acompanhados pelos professores, os professores de vocês sabem que para a gente sair do primeiro membro para o segundo, né, a gente tem duas formas, né, de chegar aqui. Uma é fazendo indução sobre N ou usando recorrência. Aplicando recorrência ao primeiro membro ou fazendo indução sobre N, a gente chega à dedução dessa fórmula aqui, tá certo?
Cadê os resultados para 8 linhas? O Lucas parece que tinha dito, foi o Lucas que disse que era 35. Teve um aí que disse que era 36. Seu Jorge, que está entrando agora, vai fazer depois. Seja bem-vindo, Jorge. E aí, conseguiram os resultados? José colocou ali 36. Uma outra pessoa antes tinha colocado 36 também. A Ruth falta substituir e dividir por 2, né, Ruth? Substituir o N, que é o número de linhas, agora 8 linhas, Ruth. Substituir por 8, né? Faltou aí dividir. Isso. Bem, tá todo mundo encontrando o valor correto. Eu só vou fazer somente porque o professor gosta de corrigir, né? Então aqui o N é 8. 8 mais 1 dividido por 2. Aqui a gente tem 8 vezes 9. Divide por 2. 72 por 2. 36. Ok, muito bem, vocês estão ótimos. Agora façam para n igual a 10. Por que n igual a 10? Porque o nosso chapéu triangular, que foi o objeto que está sendo objeto de estudo hoje, ele tem 10 linhas. Nós contamos, tá? E ele tem 10 linhas. Muito bem, todos acertaram. Já ganharam chocolate aí, ó. Não sei quando. Quando a gente se encontrar num desses eventos, a gente entrega o chocolate. Cobrem. Cobrem do sem nem o chocolate. Do sem mais nem menos, desculpa. Pode desligar o note. Isso, Sans. 36. Perfeito. Agora n igual a 10, né? Tô esperando, tá? Para n igual a 10. Pra gente saber quantos espelhos circulares tem nesse nosso chapéu triangular. Esse chapéu triangular, essa imagem que nós temos, ela foi tirada lá no Museu Theo Brandão, na pesquisa de campo, que a gente sempre faz pesquisa de campo, e antes de elaborar atividades, né? Isso, a Beatriz ali, ó, já está afiada. Vou esperar outros, tá? E nessa pesquisa lá, o Museu Theo Brandão, alguns membros do grupo encontrou esse belíssimo chapéu, né? Que nos inspirou. Isso. Bem, eu acho que outras pessoas também já fizeram, né? E encontraram esse resultado. Perfeito. Então, N10, eu vou começar já sem escrever a fórmula. N10, 10 mais 1, divide por 2. Isso nos dá 10 vezes 11. É muito bom fazer multiplicação por 10, não é? Porque a gente só precisa acrescentar um zero ao outro número. Então aqui fica 110. É muito bom, muito rápido. E eu tenho 110 dividido por 2, que dá 55. Então no nosso chapéu triangular nós temos 55 espelhos circulares. Veja, nesse chapéu triangular nós encontramos já uma série de coisas, né? Dentre elas duas sequências importantíssimas, a sequência dos números naturais, 10 primeiros, excluindo o zero, e encontramos também a sequência dos números triangulares. Agora que nós já sabemos calcular os números triangulares, nós vamos passar para uma construção geométrica. Eu não repassei para vocês no início da live, não relembrei para vocês de pegarem o material que nós postamos lá no Insta. Mas vocês vão pegando agora, vocês vão precisar de uma tampinha, tá certo? Vão precisar de uma tampinha, pode ser de qualquer tipo de garrafa do álcool 70, pode ser até a tampinha do batom mesmo serve. Tampinha de refrigerante, pega uma tampinha, pega um papel A4,
Quem não tiver papel A4, não tem problema. Pega, sabe o quê? A folha do caderno mesmo. Não tem problema algum. Pega a folha do caderno, porque nós iremos começar a construir um chapéu, na verdade 2 chapéus triangulares, tá bom? O objetivo agora é que a gente escolha 2 números triangulares consecutivos, e vocês já viram alguns, que a gente escolha 2, eu escolhi o 3 e o 6, que a gente construa usando a tampinha, usando essa tampinha, ou a tampinha que vocês tiverem em casa, que a gente construa esses 2 chapéus e depois a gente some e dê um formato de um quadrado, porque nós vimos também que a soma de 2 números triangulares consecutivos resulta em um quadrado perfeito, tá bom? Esperar um pouquinho aí para vocês se organizarem. Eu já estou com a minha tampinha aqui apoiada. Nós colocamos tampinha porque é mais fácil, né, ter uma tampinha em casa do que ter um compasso. Não é isso? Também lápis para colorir, né? Eu esqueci de dizer que a gente vai precisar de lápis para colorir, tá? Eu tô com 2 aqui. Mas quem não tiver lápis para colorir, lápis de cor, pode usar a própria caneta. Ou o próprio lápis, se só tiver lápis, não tem problema. Depois eu digo como pintar. Ou então você mesmo pinta um com mais força, pinta um com menos força, e aí você já vai ter uma harmonia, uma monocromia, como disse a Vanessa lá na live dela. Vamos começar? Então, eu vou começar a fazer, eu disse que escolhia os 2 números triangulares, o 3 e o 6. Então, eu vou fazer o primeiro chapéu com 3 círculos. Só que eu vou começar pela segunda linha. Por que isso? Porque fica mais fácil de colocá-los justapostos, tá? Ó, quando eu vou fazer a segunda, tá ficando muito na frente de vocês, né? Quando eu vou fazer a segunda circunferência aqui, ó, vou fazer a segunda, dá um espaçozinho, o espaço da espessura da tua caneta ou do teu lápis. Esse espaçozinho aqui, que é para poder elas ficarem juntinhas, mas apenas se tocando, não uma dentro da outra. Assim, ó, se tocando apenas, tá bom? Agora que eu fiz as 2 da base, da segunda linha, eu vou fazer essa aqui. O primeiro círculo. Vou fazer aqui o primeiro, ó. Olha como ficou bonito. E eles estão se tocando apenas. Em matemática, quando essas circunferências ficam assim, se tocando, a gente diz que elas são tangentes. Agora eu vou fazer o outro, tá? Vou fazer o outro, o de base, o que eu escolhi ali como sendo 6, né? Como sendo 6. Então aqui eu tenho, vou começar pela segunda linha também. Eu creio que eu tenha mensurado mal ali o espaço para colocar a terceira linha, mas vamos ver. Qualquer coisa, eu refaço rapidinho com vocês. Isso. Agora, na terceira linha, eu não começo daqui não, tá, gente? Eu começo aqui, ó, do centro. Porque se eu começar das laterais, eu corro um risco muito grande de não centralizar bem. E o que nós queremos que resulte nisso aqui é um triângulo equilátero. Lembrem-se que eu falei para vocês que o triângulo lá do nosso chapéu triangular, ele não é um triângulo qualquer. Ele é um triângulo equilátero. Então, o Nixon foi que me deu essa dica, que eu estava sem saber centralizar, sem saber colocar direito, e ele disse, não, começa por essas aí. Então, elas estão aqui se tangenciando, se tocando. Outra coisa que eu falei círculos
e falei circunferência. Só para lembrar, os círculos, a circunferência é só essa linha aqui, tá certo? É só esse contorno, a circunferência. Já o círculo é o contorno e essa região interna. Observe como ficou bonitinho. Eu escolho pintar essa primeira, eu escolhi duas cores, também tomando em consideração, levando em consideração a live da Vanessa, né? Escolher cores que conversem, cores que harmonizem. Então, eu escolhi o vermelho e o azul, um azul esverdeado. Vou pintar a primeira com azul. Se vocês não tiverem lápis para colorir, pega a caneta, traça linhas horizontais em uma e na outra traça linhas verticais. Pronto, já deu uma diferença. Ou faz pontinhos. Veja aí, porque vocês usem aí a criatividade de vocês, tá? Pintar aqui rapidinho, porque eu pinto bem, ó. Bem, para não dizer o contrário. Aí, o colorido aqui, ó. Agora vermelho para essa outra aqui. Mas como eu sou muito ligeira, olha, já pintei, ó. Então aqui, ó, que eu pintei com azul e aqui com vermelho. Tá vendo como eu sou rápida? Agora o que é que nós vamos fazer? Como eu já construí os meus dois chapéus, eu vou pôr um sinal de adição aqui, porque eu vou somar a quantidade de círculos, vou colocar uma igualdade, e como nós dissemos, a soma de dois números triangulares consecutivos gera um número quadrado perfeito. Então agora eu vou transpor esses círculos para cá, formando um quadrado. Seguindo aquela mesma orientação, colocar assim, deixando o espaço da espessura da sua caneta ou do seu lápis. É rápido, tá? Eu vou começar por essa aqui. O desenho ele fica bem harmônico mesmo. Vocês estão conseguindo fazer ou eu estou muito rápida? Eu costumo falar muito rápido. Hoje eu estou tentando falar mais devagar. Observe que eu tenho 3, tenho 6, então tenho 9 aqui. Tenho que ter 9 aqui. Certo. Certo, certo, certo. Vai dar. Ui. Pronto. Agora eu vou transpor esses círculos aqui para cá. Nessa hora, eu posso fazer desta forma. Eu fiz assim, ó, como ficou bonito. Não sei se vocês já fizeram. Fiz essa outra, só para vocês terem a ideia de que eu não preciso colocar tudo numa ordem como tá lá. Eu posso fazer de outra forma. E essa outra eu fiz não usando duas cores, eu fiz usando 3 cores, tá? Fiz usando 3 cores, também seguindo a dica da harmonia lá que Vanessa nos passou, ok? Bem, eu vou passar agora para vocês a atividade, que a gente sempre deixa para vocês uma atividade. Tá aqui a primeira questão, como sempre, tem o seu nome, o nome do professor, para aqueles que estão aí com professores, né, escola, tá? E aqui a primeira questão tem assim, ó. Em homenagem ao guerreiro alagoano, quero construir no pátio do Museu Tel Brandão um chapéu triangular.
Quantos espelhos circulares serão necessários para construir um chapéu triangular com 80 linhas? E com 100 linhas, tá? Vocês vão fazer. No início da live eu falei que tinham no meio da live, falei que tinham dois métodos para a gente encontrar números triangulares. Um é a soma de Gauss, o outro é o que está posto nessa questão aqui. Um dos métodos para obter números triangulares é a multiplicação dos números naturais pelos números ímpares. Nesses produtos aparecem duas diagonais. E nessas diagonais, quando vocês fizerem as multiplicações, vão aparecer os números triangulares. E a terceira questão diz assim: escolha dois números triangulares consecutivos, diferentes desses que eu usei o 3 e o 6. Vocês escolhem dois números triangulares consecutivos e, usando os círculos, represente esses números na forma de triângulos. Em seguida, usando a quantidade de círculo dos dois triângulos, represente na forma de um quadrado, tá? Então, essa é a atividade que vai ficar exposta lá no nosso Insta, para vocês pegarem, os professores vão pegar e outras pessoas também podem pegar e enviar para a gente. Naquele mesmo esquema, os alunos que estão acompanhados pelos professores fazem a atividade e manda para o seu professor e ele depois passa para a gente. Os outros que estão aqui sem estar sendo acompanhado por professores, faz também, manda, marca, posta no Insta, marca a gente e a gente vai colocar no nosso Insta, tá bom? Então agora deixa eu voltar aqui pra mim, que eu quero me despedir de vocês. Deixa eu mudar aqui, Felipe. Deixa eu mudar a câmera aqui, tá? Mudar pra mim. Isso. Bem, gente, chegamos ao fim da nossa live. Esperamos que vocês tenham gostado. Algumas coisas a gente se atropela mesmo, é normal, ao vivo essas coisas acontecem. Essa 7ª live é a nossa última dessa temporada. Em breve nós abriremos inscrições para os professores, inscrever escolas e inscrever as suas turmas, tá bom? Então vocês fiquem nos acompanhando pelo nosso Insta, que a gente vai dizer quando é que isso vai acontecer. Lembrando também que vale certificado para os professores que participam das nossas lives, acompanhando seus alunos, ou aqueles que não inscrevem alunos, não inscrevem as turmas, também ganham um outro tipo de certificado, tá certo? Então é o Sem Mais Nem Menos Online, o FAO, se despedindo de vocês com matemática em toda parte. Beijo para vocês.